Você sabe identificar os sintomas correlacionados existentes ao nódulo tiroidiano? Eu atendi uma paciente ontem, jovem, de 29 anos, que me procurou encaminhada por um endocrinologista por causa de um volume muito grande no pescoço dela. E a queixa dela é que o nódulo tiroidiano cresceu muito rápido. De 6 meses para cá, o volume aumentou muito. E isso se tornou evidente e, consequentemente, trouxe uma série de incômodos para ela. Eu perguntei se ela tinha alguma queixa, algum sintoma específico, além da queixa estética, naturalmente, mas algum sintoma correlacionado à existência desse volume no pescoço. E a resposta dela foi não. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a explicar para ela as alterações que acontecem decorrentes da presença desse volume significativo na glândula tireoide, que a questão não era simplesmente estética e que essa alteração de volume dentro do pescoço dela estava provocando sim sintomas. E aí eu comecei a contar isso para ela e ela foi identificando sozinha a existência desses sintomas, que inicialmente não era uma queixa dela, porque ela estava muito mais atenta ao volume do pescoço do que aos sintomas propriamente ditos. Então, o que eu falei para ela? A glândula tireoide, ela faz relação anatômica com muitas estruturas importantes no nosso pescoço. E o nosso pescoço é uma região menor, pequena, que não tem espaço sobrando. Consequentemente, se um órgão começa a se expandir, ele vai começar a empurrar e a comprimir essas estruturas vizinhas. Mas o que acontece é que geralmente eles são pontuais, esporádicos, e com o passar do tempo é que eles começam a se tornar mais frequentes. Eu comecei a explicar para ela das flutuações na qualidade da voz, da existência de rouquidão, de em determinados momentos precisar elevar o tom de voz e não conseguir. Às vezes as pessoas começarem a perguntar por que a voz está diferente, e ela identificou isso. Uma outra queixa também, principalmente de pacientes que são ativos e que fazem muita atividade física, é a dificuldade de observar uma melhora na performance, principalmente em atividade aeróbica. Pessoas que gostam de correr, de fazer spinning. No caso dela, ela gosta de fazer spinning. E ela falou pra mim, realmente, doutora, pelo tempo que eu faço atividade física, era pra eu estar muito melhor e eu não tô conseguindo evoluir. Então, ela conseguiu identificar também a correlação com a existência de volume no pescoço. E a outra queixa é começar a identificar alguns engasgos ou dificuldade para consumo de determinados alimentos. Isso às vezes acontece com a tapioca, com o cuscuz, com a farinha, e aí as pessoas acabam deixando esses alimentos de lado e nem percebem que excluíram da dieta ou mudaram os hábitos alimentares. Então é importante entender que a glândula tireoide, ela pode provocar sim uma série de sintomas. E o outro aspecto importante é, uma vez que o paciente tenha consciência do nódulo tiroidiano e se submeta periodicamente a esse acompanhamento, é o entendimento que em determinado momento, quando existe uma indicação de intervenção, muitas vezes essa intervenção não é sinônimo de uma cirurgia. E o que eu percebo frequentemente no consultório é que os pacientes postergam a tomada de uma decisão porque não querem realizar a cirurgia. Muitos desconhecem a perspectiva, a possibilidade de se submeterem a procedimentos não cirúrgicos, a procedimentos que são orientados ao tratamento exclusivo do nódulo tiroidiano, que são procedimentos minimamente invasivos, sem corte, sem anestesia geral, são procedimentos em que o paciente se afasta pouquíssimo tempo de suas atividades, logo ele volta para casa no mesmo dia, rapidamente restabelece toda a sua rotina com relação à atividade física, viagens, ou seja, não tem um impacto tão grande assim na rotina diária. E é muito importante a avaliação especializada, exatamente para determinar quais são as opções de tratamento, porque em diversas situações existe mais de uma opção de tratamento e é possível que o paciente faça essa escolha. Se você tem um nódulo tiroidiano ou conhece alguém que tem um nódulo e que precisa de tratamento, mas não sabe muito bem como proceder, divida esse conteúdo, mostre a existência, a perspectiva de mais de um tipo de tratamento. Compartilhe o conteúdo e deixe sua pergunta.